Meus irmãos, minhas irmãs, apresentarmos o professor Rodrigues Ferreira é de praxe, mas não seria necessário. Quem não conhece o Rodrigues Ferreira? O professor Rodrigues é um dos ícones do Espiritismo aqui em Santa Cruz do Sul, que algumas vezes esteve presente junto conosco. E para quem tem a oportunidade de conhecer um pouco mais profundamente, o admira a cada dia que passa, pela força de trabalho, pela inteligência aguda, pelo conhecimento enciclopédico. E hoje é uma alegria muito grande que nós o recebemos. E desejamos, professor, que o senhor seja muito feliz, como sempre tem sido nas suas explanações. E cabe-nos o dever de ouvi-lo atentamente. Muito obrigado a todos e muito obrigado ao senhor. Você quer falar nesse microfone também? Esse aqui não Esse é. só para gravação. Tá bom, então nesse aqui. Caros irmãos, com alegria, com emoção, estamos aqui hoje para uma palestra de um tipo que eu praticamente nunca fiz, porque eu hoje não vim aqui falar sobre conhecimento espírita, sendo véspera de Natal, nós temos que falar de Jesus. E eu sou meio mole para falar de Jesus. Quando eu falo, eu costumo me emocionar. Então já vou logo pedindo desculpa se eu me emocionar, porque à medida que o tempo foi passando, eu fui aprendendo um pouquinho mais sobre Jesus. Não sei quase nada, praticamente nada, relativamente ao que tem para saber. Mas esse pouco me emociona muito. E agora eu estou com um livro chamado Jesus de Nazaré, aqui do irmão José, psicografado pelo Bacelli, Carlos Bacelli. Nem todas as pessoas deste país aceitam a mediunidade do Bacelli e as obras dele. Mas eu acho que quem não aceita está mais perdendo tempo do que outra coisa. Porque ficar procurando erro numa obra que é cheia de ensinamentos bons é uma tolice fora do comum. Está cheio. Eu li uns 40 livros do Bacelli. Eu li todos, né? Deve estar por volta de 40. E cada vez eu gosto mais dele, da maneira como ele enfoca a doutrina. Para o meu conhecimento, não tem nada lá que choca a doutrina espírita, muito pelo contrário. É o maior divulgador do Allan Kardec e do Chico Xavier que eu conheço. Ninguém divulga tanto quanto a obra do Bacelli. O Bacelli cresceu perto do Chico Xavier. Eu muitas vezes vi Bacelli psicografar ao lado do Chico, muitas vezes. E o Chico falava: leia, meu filho. Primeiro ele lia, depois lia a mensagem que os espíritos escreveram por ele, Bacelli. Depois o Chico lia a sua. Muitas vezes. E o Chico se casou com uma moça que era filha lá da casa onde o Chico Xavier, do centro lá do Chico. Eles dois formaram uma dupla de convivência muito favorável ao processo de divulgação espírita, que eles fazem com uma categoria fora do comum. Eu costumo indicar livros do Dr. Inácio para o indivíduo tomar conhecimento de doutrina básica. Porque se eu indicar o livro dos médiuns, acontece duas coisas: você não vai ler,
Você não vai aguentar. Se você ler da página 5 até a página 63 do Livro dos Médios, se você conseguir ler, eu já te dou um prêmio. Que é uma linguagem fácil, gostosa e bonita, mas é profunda e sem um enredo atraente. É informação. O pessoal não aguenta isso. Quer escrito na base de um fator atrativo. É igual palestra espírita. Palestra espírita tem dois problemas com ela. Você tem que fazer um conteúdo correto de doutrina espírita. E segundo, que aliás passa a ser o primeiro, tem que ser de um modo agradável. Se você não for agradável na palestra, ninguém pega o conteúdo. Então você perde tudo. Quer dizer que o agradável vem primeiro. Ou você agrada na palestra ou você não faz. Porque divulgar sem agrado, o pessoal começa a rezar para você parar. Então, assim é o livro. O livro tem que ser agradável, senão a gente não continua lendo. A gente para. Não vou ler esse livro não. Depois eu leio. E está assim de livro na biblioteca de todo mundo que não foram lidos. Ler livro é um negócio muito complicado. Comprar livro é menos complicado. Pode ver, você tem livro na sua casa que você não leu e você comprou. Então, para o livro ser lido, é preciso de um algo a mais. Bom, mas voltando ao ponto, este livro aqui, esse irmão José, que escreveu esse livro, já se vê que é um pseudônimo, espírito muito adiantado, ele já era adiantado no tempo de Jesus. Um assessor do irmão José foi mártir do cristianismo e hoje é assessor do José. Então quem é esse José? Quem que é o senhor? Eu sou um qualquer, por exemplo, José. Ele pegou o sobrenome, pegou um nome. Qual que é o nome brasileiro mais comum que tem? José. Pegou esse. Quer dizer, um pseudônimo, igual o André. Não sei como é que eu chamo. Como é que chama esse menino aí? Ele chama André Luiz. Então eu sou André Luiz. Pronto, André Luiz ficou sendo André Luiz por causa do menino. Ele não tinha arrumado um pseudônimo para ele. Eles não querem aparecer, esses espíritos, né? Não querem ter nome famoso, eles querem servir. E estão certos. Então esse irmão José escreveu uma porção de livros, todos bons. Mas tem um que eu indico para a cabeceira da cama. Compre aquele livrinho e bota na cabeceira e toda noite você lê um pedacinho. Eita livrinho! Chama Confiai e Orai. É o nome do livro. Não é orar e confiar, não. É confiai e orar. Cada frase daquele livrinho, você aprende alguma coisa. Eu aprendo alguma coisa. Então eu gosto demais. E outros mais, né? Todos os livros deles são. Agora, esse daqui, eu até trouxe, porque hoje não vou fazer uma palestra não, sabe? O que eu vou é ter uma conversa com vocês sobre Jesus. Porque hoje não é dia de divulgar conhecimento. Se a gente puder, hoje, nós vamos divulgar emoção, se puder. Porque está na hora de gente se emocionar. Porque Natal é o quê? Natal para os espíritas. Cada religioso pega o Natal do jeito que a sua religião concebe, né? E faz o que pode. O que eles fazem lá para comemorar está muito bom, vamos abençoar. Agora, os espíritos fazem o quê? Os espíritas fazem duas coisas com o Natal. Uma delas é caridade. Na época do Natal, os espíritas se empenham
e vão ajudar os pobres. Todo centro espírita faz isso. Os espíritas conscientes fazem isso. Eles vão reduzir o infortúnio. Você não vai resolver problema de ninguém, só reduzir infortúnio. No Natal você tem que fazer isso. Tem um livro do Dr. Inácio lá do Bacelli, que quando chegou na época de Natal, o Dr. Inácio mora lá no Além e tal, dirige um hospital, tem opção de gente lá, o pessoal espírita e tal, opção de amigos vão lá. Chegou na época de Natal, reuniu um monte de espíritas lá, combinaram antes. Eram uns 200 espíritas assim, dessa turma que era espírita por aqui, desencarnou e está tudo lá, né? Na hora que eles encontram aquele monte de gente que a gente conhece, fala o nome lá para conhecer esse cara, conhecer aquele cara. E no Natal eles iam sair para fazer uma visita para o Umbral. O Umbral é ali pertinho, né? Saiu de casa assim, já. Logo ali adiante começa o Umbral. E quem ia com eles? O Chico Xavier. Chico vinha lá de cima de onde que ele mora para ir fazer peregrinação de Natal. Porque o Chico fazia peregrinação de Natal quando estava aqui. Algumas vezes eu fiz com ele. Era um negócio bonito. Fazia comida lá no centro, distribuía, depois ia visitar os pobres lá na favela. Ele ia. Quem estivesse com ele, ia junto. Aquilo que ele fazia, eu não fazia, mas quando eu estava lá, eu fazia porque ele ia. E eu vi como aquilo é importante. Bom, lá no Além eles foram fazer peregrinação também, do mesmo jeito daquilo. Achei bacana aquilo. Então os espíritas no Natal fazem duas coisas. Uma é caridade. A outra é algum estudo sobre o Natal. Se eles não fazem, eles até que gostariam de fazer. Ou, às vezes querem fazer, mas não é praxe muita não, sabe? Por exemplo, o centro aqui, na véspera de Natal, está fazendo um estudo sobre Natal. É esperado que seja sobre Natal. Então, eu trouxe o livro porque eu quero ler. Eu quero ler para vocês. Agora eu vou ler bem devagarinho, bem compassado, para não chatear e não cansar. E vou pedir licença para sentar ali. Por favor, de ver uma cadeira para mim. Aqui, ó. Vou sentar ali e vou ler. Vou ler uns pedacinhos aqui do livro. E aí você vai acompanhar comigo. Eu vou fazer uma introduçãozinha sobre o que é que eu vou ler. Tem alguns aspectos do Evangelho que são meio controvertidos. A gente, quando era católico, escutou aquilo lá. Mas chegou cá no Espiritismo, os Espíritos não mexem com aquilo, com aqueles pedacinhos lá. E aí o pessoal espírita ficou sem saber como pensar espiritamente sobre aqueles pedacinhos que a gente aprendeu lá no católico. Por exemplo, a Ave Maria. A gente não mexe com a Ave Maria no Santo Espírito. E, por exemplo, aquele negócio lá do nascimento, da anunciação de Jesus, de quando o anjo veio anunciar que Jesus ia nascer. A gente não sabe bem sobre aquilo. Será que foi mesmo daquele jeito? Então, não tem esse tipo de estudo no Espiritismo. O pessoal não toca muito nisso. E depois, a própria gravidez de Maria, o pessoal não toca nesse assunto. Os Espíritos não estudam isso. Como é que Jesus era filho do José ou não era?
Então, tem gente que acha que não era. Ah, mas isso é os católicos que falam. Os espíritas não pensam. Eu mesmo achava que Jesus era filho de José. Mas não tinha informação, eu formei uma, não é? Ninguém falou para mim como é que é. Eu achei, então, que deve ser do jeito natural. Porque se não for filho de José, como é que foi que Jesus nasceu? Partenogênese. Partenogênese é um processo biológico de nascimento sem pai. A mãe bota o ovo e pronto, nasce um filhote lá, sem fecundação. É muito comum em insetos e carrapato, por exemplo. É muito comum em outros micro-organismos inferiores, algas, certas bactérias. Bom, micro-organismos tem muito isso. Mas na espécie humana não tem partenogênese. Será que Jesus era partenogenético? Se a mulher dele não coabitou, se a mãe dele não coabitou com o homem, então Jesus era filho sem pai. Mas acho que Deus é o pai, mas como? Como? O pessoal acha que isso é tabu e ninguém conversa nisso. A gente não sabe. Pois o José aqui está falando. E eu fiquei com o cabelo eriçado, porque eu aceito essa mediunidade aqui do Bacelli. E aceito a informação do irmão José. Mas eu não estou querendo que vocês aceitem não, porque não é importante demais para você ser uma boa pessoa. Se você aceita ou não aceita, você pode ser boa pessoa. Mas é só para esclarecimento, né? Para a cultura da gente. Então, os pedacinhos que eu vou ler são ligados com isso aqui mesmo, sabe? Eu vou pegar aqui no capítulo 2. Vou ler bem devagarinho e parando. Vai falar sobre o José, o marido de Maria, mãe de Jesus. Deixa eu ver aqui. Não, vou pegar aqui, um pedacinho que eu preciso aqui atrás. Maria de Nazaré. Maria. Bom, vou começar a ler, não comecei ainda não. Estou preocupado com o mosquitinho que está. Nazaré, palavra que significa rebento, situada entre as montanhas da Galileia, dista quase 140 quilômetros de Jerusalém, a cidade dos profetas. Foi em Nazaré que nasceu Maria, na época chamada Miriam, que era Maria na língua deles lá, filha de Joaquim e Ana. Com os genitores, a afetuosa menina vivia em Jerusalém. O pai era oleiro e a mãe cuidava da casa. Ambos cooperavam nas atividades religiosas do templo. Quer dizer, eu estou querendo aqui criar um ambiente doméstico igual ao nosso, para colocar a família santa. Como é que eles eram gente iguais a nós e tinham problemas que nós temos? Quando criança, Maria sempre ouvia o pai em referências à vinda do Messias. E nas orações,
eles costumavam proferir em casa, desenrolando velho pergaminho. Joaquim, com a voz tomada por forte emoção, lia as anotações do profeta Isaías. Com impressionante precisão, onde o profeta profetizara muitos séculos antes a vinda do Senhor. Aqui tem uma citação de um texto do Velho Testamento falando da profecia do Isaías. Certa noite, Maria, que então estava apenas com 11 anos, são as notícias que a gente nunca teve. Eu nunca li nada sobre a vida de Maria, fora daqueles pedacinhos que tem lá no Evangelho. Agora tem um espírito aqui que sabe das coisas porque ele é espírito. Ele está contando coisas que ninguém sabe. O que aconteceu com Maria aos 11 anos? Você nunca ouviu falar? 11 anos de idade, sob a forte impressão que aquelas palavras de Isaías causavam, perguntou a seu pai, que lá na profecia fala que ele vinha e ia ser machucado, ia ser maltratado e morto. Então Maria, menina de 11 anos, perguntou assim: pai, mas o nosso Salvador há de sofrer tanto assim? Quem terá coragem de impor tantas dores a um homem que vem para nos libertar? Um homem que vem da parte de Deus. Quem vai querer machucar um homem assim? Filha, respondeu Joaquim, tendo os olhos quase cegos, pousados sobre a encantadora criança. Filha, não nos esqueçamos de que neste mundo todos os homens de Deus costumam sofrer muito. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Vivemos num mundo de iniquidades, sobre o qual a fé em nosso Deus não haverá de triunfar sem muitas lágrimas. Papai, eu não entendo isso, replicou a doce menina. Como a bondade pode suscitar tanta maldade? Joaquim, acariciando os cabelos louros. Eu não sabia que Maria era loura. Você viu falar, Henrique? Nunca ouvi falar que ela era loura, rapaz. Nunca mais eu faço piada com loura. Eu já nem gosto de fazer mesmo. Acariciando os cabelos louros, reluzentes de Maria, falou: Ele há de modificar isso, minha filha. Olha, a fé otimista. Porque você pode ter uma fé pessimista. Ele vai vir, ele vai arrebentar com tudo isso aqui. Fé pessimista. Joaquim não, fé otimista. Ele vai consertar essas encrencas. É bom conversar com alguém que tem uma conversa otimista, não é? E é ruim conversar com alguém que fica: esse Brasil não vai para frente, não, é uma corrupção do cão. Que isso, fala isso não. Vamos contribuir nessa linha não. Vamos falar que o Brasil está indo bem. Está dentro de uma crise. Mas crise é uma decorrência natural da convivência harmônica
Diz a psicologia que todo par de indivíduos que vivem harmonicamente desemboca numa crise. Na crise eles encrencam e tal, resolvem a crise, aprendem e vivem harmonicamente e entram em outra crise. É assim a história da vida da gente. Só entra em crise quem está vivo. É uma prova de vivacidade. O Brasil está numa crise, sai dela rapidamente. Sai logo. 2, 3 anos. Anos é muito, assim. 2 anos, 3 anos é muito. O Brasil sai antes disso. E sai melhor. Sai mais forte. Mais experimentado. Está indo bem. Não vai faltar o feijão na sua mesa. Pode confiar. Jesus está no comando. Então nada de pessimismo. Vamos ter uma conversa otimista. Joaquim falou para a filha: ele vai vir, ele vai consertar isso, filha. Ele há de nos ensinar sobre o amor. Amor a Deus e amor ao próximo, sendo que amar o próximo inclui amar toda a criação. Por esse motivo, desde haver compreendido que assim é, eu deixei de fazer sacrifícios de animais no templo. Eu tenho que amar a criação, nada de matar cabrito, cordeiro, para fazer sacrifício de agrado a Deus. Eu já entendi que Deus não está nessa de gostar de ver você matar algum ser vivo para Ele gostar de você ou te perdoar alguma encrenca sua. Se você tiver um pouco de pensamento, você vai descobrir que não é assim. O Joaquim descobriu, parou de fazer sacrifício. Sim, papai, o Senhor fez muito bem. Deus, para ser adorado, não precisa de uma só gota de sangue a ser derramada. Eita menina inteligente só, 11 anos. 11 anos a loura tinha. Eu estou conhecendo uma pessoa diferente aqui. No entanto, minha filha, tornou o genitor com cautela. Não nos convém externar essa nossa opinião em voz muito alta aí para fora, porque o mundo é mau e pegam as palavras da gente às vezes para nos punir. Isso acontece até hoje, né? Lá naquele tempo acontecia muito. Jesus já nasceu em perigo. Perigo de ser perseguido, de ser... Porque antes dele chegar, corria a notícia de que ele vinha. Olha aqui, ó. Eles estão conversando aqui sobre a vinda do Messias. Mas aqui adiante tem uns pedacinhos que eu quero muito que vocês... eu sei que ler é um negócio meio chato, sabe? Mas nós estamos aqui numa noite diferente. Hoje não é uma noite comum. É véspera de Natal. E eu estou querendo introduzir uma emoção sobre Natal. O diálogo entre pai e filha, por vezes, à luz de uma candeia, adentrava a madrugada. Ana, exausta pelos labores do dia, acabava por cochilar sobre um tapete que ela habilmente tecera. Olha aí, é uma família
A mãe tece, o pai trabalha, os dois conversam, a mãe cochila. É igual nós, né? Você não cochila às vezes? Você pode cochilar até agora aqui. Se quiser, cochila tranquilo. Né? Aqui. Então, quando percebiam que a mãe estava dormindo, Joaquim e Maria, aos sussurros, como se pressentissem a vinda do Messias, que estivesse iminente, continuavam a conversar. Joaquim: antes de fechar os meus olhos mortais, eu quereria tanto conhecer o Messias, minha filha. Ele não sabia que ele está na família do Messias. E ela, Maria: eu também, papai. Ai, gente, eu não aguento isso. Ela: eu também, papai. Redarguiu a vivaz garotinha. Se eu pudesse, pediria à mamãe de Jesus, mamãe dele, para segurá-lo um pouquinho em meus braços. Será que ela vai me permitir isso? Não sabia que ela era a mãe. Eu penso que sim, filhinha, pois a mamãe dele há de ser um coração tão bom quanto o dele. Quanto o dele será. Assim como deve ser o coração de todas as filhas que se parecem com você. Olha que pai carinhoso, conversando com a filha e colocando a menina dentro de uma noção de que ela tinha valor. Os pais de hoje se preocupam tanto em estar ensinando coisas civilizadas para os filhos que não chegam a prestar muita atenção no modo afetuoso de conversar. Na hora de ensinar, larga a prosopopeia para lá, adote uma linha de humildade, de carinho, e ensine, do jeito que Joaquim está fazendo aqui, com Maria, a que vai ser mãe de Jesus. Estão vendo que esse livro vai continuar desse jeito, né? E vai piorando, quer dizer, vai aumentando. Ali adiante eu não vou ficar no ameaço de chorar, não. Na hora que ela souber que é ela, continuando desse jeito aqui, vou negar. Tais conversas entre pai e filha viviam se sucedendo, e por vezes Maria indagava seu pai: em que cidade ele nascerá, papai? Se pelo menos a gente soubesse, poderíamos mudar para lá. Ficaríamos assim mais perto dele. Esse pessoal estava junto lá no além, eles já tinham um tremendo amor lá. Agora ela está sem ele aqui, está com saudade, ela não está lembrando que ela é preparada para ser mãe dele. Mas ela não está sabendo conscientemente, mas lá dentro tem uma tremenda quantidade de afeto, de amor. Ela está com saudade de Jesus. Ela está com saudade dele.
E está querendo ficar perto dele sem saber que ele vai vir. Onde ele vai nascer, meu pai? O profeta Miqueias, continuou Joaquim com seu conhecimento das Escrituras. O profeta Miqueias menciona a cidade de Belém. Outros, no entanto, dizem que ele nascerá em Jerusalém e que será descendente de família nobre, daqueles cultos sacerdotes de lá. Há ainda quem diga que o nosso libertador há de ser um grande guerreiro que nos conduzirá como Moisés, com o peso da espada. Porque Moisés foi durão, né? Precisava. Mas foi. O que diz Miqueias, papai? O senhor está dizendo aí o que os outros falaram. Miqueias falou o quê? Miqueias afirma assim, agora citando trecho bíblico: e tu, Belém, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora comentário do Joaquim. Entretanto, não sei, ele está falando Belém, não nos é dado duvidar das Escrituras, mas não raro eu me pego pensando, isso é o Joaquim falando, será que o nosso Salvador descenderia da menor das tribos em Israel? Da menor e da mais pobre, que é em Belém, a tribo de lá, né? Ah, papai, diz Maria, o tamanho da tribo não importa, nem a cidade. Essa moça é espírita. Olha só o que ela está falando. O tamanho da tribo não importa, nem a cidade importa. Porque ele não poderia nascer em Belém e mesmo em Nazaré? Eu não acredito que ele se fará um conquistador de espada na mão. Para mim ele será diferente de Moisés. Os tempos agora são outros, diferentes do tempo de Moisés. Depois de Abraão, minha filha, Moisés é quem mais nos merece respeito, pois foi ele quem nos libertou da escravidão no Egito. Não fosse por Moisés, pai, mas antes eram os egípcios que escravizaram o nosso povo, agora são os romanos que escravizam. Não continuamos escravos do mesmo jeito? Será que o Messias, que agora esperamos, não será um libertador diferente? Porque o pessoal que libertou o corpo da gente não libertou nada, a gente continua escravo. Será que esse não vai ser um libertador diferente? A moça era espírita, ela sabia que a libertação não é do corpo. Ela sabia que a libertação não é do corpo. De acordo com a doutrina espírita, a libertação é da alma, é da mente, né? É do sentimento.
é do processo emocional. A libertação espírita é o quê? Os espíritos, se os espíritos não se libertarem moralmente, o sentimento e na cogitação, se eles não se libertarem desse jeito, os espíritas, o que eles vão se libertar? Porque do resto eles não se libertaram, não. Os espíritas passam dificuldade financeira, os espíritas adoecem para danar igual todo mundo. O que os espíritas estão levando vantagem? Nenhuma. Penam para burro, sofrem feito um condenado. Eu passei uma vida aqui em Rio Preto de penúria durante todo o tempo da minha vida de adulto útil. Fui professorzinho, ganhava um salário pequeno e mal dava. Todo mês eu estava no vermelho, no cheque especial. Anos seguidos. Penava de medo de faltar comida e tal. E eu não sabia fazer outra coisa. E lá no centro e tal. E um dia que eu cheguei e falei assim, será que não tem nenhum espírito aí que me dá uma mãozinha? Teve um dia. Mas aí eu li que o Allan Kardec também passou desse jeito. O Allan Kardec chegou desse mesmo. Aí eu me consolei, porque o Allan Kardec também falou. O Allan Kardec falou para os espíritos assim, será que eu erro se eu pedir uma ajuda para vocês? Allan Kardec falou, e os espíritos responderam assim, não te ajudar seria não te amar. Mas ele continuou pobre. Ele resolveu os problemas ali imediato. Isso ele resolveu, o Allan Kardec. Mas continuou pobre. Eu também. Os espíritos me consolaram para danar e tal, mas eu continuei na dívida lá e tal, rapaz. Nossa! Minha vida melhorou quando eu aposentei. Aí eu fiz um outro estudo, comecei a trabalhar com psicologia. Aí as coisas melhoraram. Ganhei por fora, né? Então, os espíritos não estão protegidos, não. Quer dizer, a libertação para nós não é social. Não é no dinheiro, não é na socialidade, não é na família. A gente tem encrencas familiares horrorosas. Olha o Chico Xavier. Teve um irmão suicida, um outro irmão que queria bater nele, o pai dele que era bêbado, e um monte de coisa. O Chico Xavier. Um parente meu doido que morou com ele, Fernando, a vida dele, quase a vida toda. E ele lá, abençoando todo mundo. Então, ser espírita para fim de resolver problema social, você errou a parada, errou o endereço. Você tem que ir para a igreja de... Vou falar não. Quase que eu falo. Não estou aqui para isso. Mas aqui não corre dinheiro, nós não corremos sacolinha aqui. Os espíritos passam por. Se eles não quiserem passar por, eles têm que correr atrás de 2, 3 empregos. Aí não sobra tempo para o espiritismo. Então olha lá, voltando ao texto do Evangelho. Ela disse que achava que Jesus, quando viesse, que o Messias, quando viesse, seria um libertador diferente. E ele foi. Ninguém entendeu que Jesus era diferente. Ela já tinha entendido antes dele nascer. Ela era um vaso eleito, né? Espírito da mesma categoria. Lá de cima. Ela não era Cristo. Mas era espírito puro. Dois anos e meio, quase 3, correram com celeridade, quer dizer, bem depressa. Joaquim, já um tanto idoso, com dificuldade para respirar, adoecera inesperadamente.
Em vão os médicos do templo vieram vê-lo. E Ana e Maria se desdobravam no intuito de fazê-lo aceitar algum tipo de alimentação. Igualzinho lá em casa, na sua casa, na minha casa. Igualzinho. Parente, a gente está doendo, não quer comer, a gente faz. Vamos atrás do médico, vamos atrás de não sei o quê. Aqui, ó. Tome um pouco desse caldo, papai, que a mamãe preparou para o senhor, insistia Maria, que não se arredava da cabeceira do pai. O senhor precisa se alimentar. Conheço essa frase. Maria, minha pequena, dizia-lhe Joaquim, agora quase completamente cego, não adianta, filha, sinto que o Senhor está à minha espera. Eles não falam que vão morrer. Quando ele morreu, ela não falou nenhuma vez que ele morreu. É assim, ele partiu. Ele partiu. Os espíritos com todo o sabidismo estão falando em morrer o tempo todo. Nós precisamos parar de falar isso. Ninguém morreu, partiu. A gente acha que desencarnou é melhor. Não, desencarnou é igual morreu. Partiu é que é melhor. E sua mãe partiu. Foi para o além. Deve estar agora com os bons espíritos. Você sabe? Não, mas espero, vou falar o quê? Falar que ela está com o capeta lá. Na hora é essa, está com os bons espíritos lá. Otimismo. A gente tem que aprender a viver. Se você não cuidar de ter uma vida boa, sua vida não vai prestar, não. Você tem que fazer, porque você não nasceu para ser coisa, troço aqui nesse mundo. Você nasceu para aprender a viver. Pode esquecer isso. E a gente não aprende porque caiu um conhecimento e uma competência na cabeça da gente. A gente aprende no esforço ali, ó, no dia a dia da dureza. É ali que a gente aprende. E Jesus está lá olhando a gente, sabendo que é aquilo mesmo. E está muito bom assim. Ah, senhor, está doendo muito. Fala, ótimo, filho. Você está aí para aprender a trabalhar. Quando você souber trabalhar, eu te trago para cá, você vem me ajudar por aqui. Mas agora fica aí e trabalha para você virar gente. Porque se você ficar aí, o senhor me ajuda assim. Você não nasceu para eu te ajudar. Você nasceu para você se virar para aprender. Porque quando você estiver aqui me ajudando, eu não vou fazer o serviço seu. E você tem que ser confiável. Você tem que ter competência de saber fazer. Eu boto você aí para aprender, você fica me gritando para ir te ajudar. Não é isso não. O recurso eu já te dei. E se a coisa apertar, eu estou aí. Mas fora isso, a dureza você tem que vencer. Você conhece um monte de espíritas de alto nível desse país que sofreram para danar. Tirando você, né, que sofre para danar até hoje. Mas estão lá no testemunho. Olha a Cipriana, o livro No Mundo Maior. Espírito de altíssimo nível. Quando ela fez uma prece, ela iluminou que nem um sol. Quando ela estava encarnada aqui, o filho dela foi assassinado, o outro filho foi para a guerra e morreu lá, e ela ficou leprosa e o marido largou ela porque não aguenta um leproso em casa. E ela ficou na penúria, sempre abençoando os caminhos e achando que estava certo aquilo por causa dos débitos do passado. Quando ela desencarnou, explodiu em luz. Jesus Gonçalves, leproso, caindo nos pedaços, internado no sanatório de lepra. Todo mundo que ia lá ver ele consolava as pessoas. Virou espírita lá no sanatório, consolou todo mundo. Quando ele desencarnou, ele escreveu um soneto chamado Bendita Lepra. Bendita lepra, rapaz. A lepra libertou ele.
Ele escreveu outros sonetos contando quem ele era, né? Outrora, à frente dos conquistadores, num trono de fantásticas riquezas, devastando cidades indefesas, ocupei o cortejo de esplendores. Esse era ele, agora leproso aqui, todo arrebentado. O que adiantou lá ter ocupado o cortejo de esplendores? Isso não vale nada. Conquistar o mundo? Você não veio para conquistar o mundo, você veio para usar o mundo. Os recursos são do mundo. Você tem que trabalhar para arrumar recursos. Mas a sabedoria divina te encaminha muito recurso. Está tudo aí para você. Mas agora use os recursos para você viver. E viva o ensinamento espírita para você evoluir. Porque foi isso que você veio fazer. Ah, e se eu não conheço o Espiritismo? O Espiritismo está presente mesmo sem esse nome. Antes não era o Espiritismo, mas era o amor ao próximo. Era melhorar a cabeça e melhorar o coração. Ainda continua sendo isso. O Espiritismo só prega isso. Lá nos Estados Unidos não tem Espiritismo. Tem lá um centrinho lá que só prega para brasileiro. Porque os americanos mesmo não querem saber de Espiritismo. Mas lá tem Espiritismo através das universidades. Eu leio uma porção de livros de PhDs lá das universidades, e os conteúdos do livro são tudo espírita. Eu falo, nossa, esse cara é espírita, olha aqui, olha o livro dele, olha o que esse cara está falando aqui. E fazendo prosélitos, ele espalhando lá e conseguindo adeptos lá para tudo que é canto. Quer dizer, o pessoal lá não está abandonado, a doutrina está lá, com outro nome, de outro jeito. Porque não importa se o nome é espírita, o que importa é se é estudo, serviço. Isso é que importa. Cogitação, merecimento. Trabalho no bem para arrumar merecimento. Melhora a cabeça para melhorar a cogitação. Melhorar o modo como você pensa a vida. É isso que eu acho que é a finalidade. Vou ler mais um pedacinho para vocês. Mas agora eu vou pular aqui para o capítulo 5. Porque esses próximos aqui ele vai falar sobre Fenômenos dos tecidos. Vai falar um pouco aqui sobre José, mas o tempo não vai dar. Eu vou ler um pedacinho aqui do capítulo 5. Só mais um pedacinho. Vocês aguentam mais um pouquinho de leitura, não? Aguenta, gente? Aguenta mais um pouquinho de leitura? Está chateando muito esse negócio? Bel, sei que... Pode, Bel. Você que é uma pessoa, está comigo e tal. Posso ler um pouquinho, sem chatice? Então tá bom. Os laços de afeto e de amizade. Eu não tive tempo de ler aqui o encontro de Maria com José. Não deu para ler. E já são 9 horas, não vai dar para ler. Eu quero ler esse pedacinho aqui, ó. Que é o da Anunciação. Mas o diálogo é inteligente, como é que eles conheceram? Ela foi levar um tamborite para consertar na carpintaria dele. E ele tinha 40 anos, ela tinha 15, 25 anos mais velho que ela. Ele gostou dela, mas não é aquele gosto assim, tarado, né? Aquele negócio de... Não é aquilo não, é um outro tipo de gosto. É um gosto assim... Pô, que moça, que sensibilidade, que doçura de pessoa. Foi assim que ele gostou dela. Igual a gente gosta de uma criança, às vezes, que é uma doçura de pessoa. Pode ser até um menino. E ela, sem dúvida, gostou muito dele, porque ele foi muito carinhoso com ela. E eles formaram uma amizade. E a amizade cresceu. E ele passou ela morava só com a mãe dela, em Nazaré. E ele passou a tomar conta delas. Porque elas eram sozinhas no mundo perverso. Interessante que tem uma fala agradável aqui dos Espíritos no livro, né? Porque falam que Maria nunca correu risco nenhum. Tinha muito espírito bom. E as pessoas olhavam para ela assim com olhares cobiçosos,
Mas aí acontecia não sei o quê, eles olhavam assim e falavam assim, deixa coitada da moça aí, deixa ela aí. Quer dizer, mudava de ideia. Ninguém se engraçou com ela. Tem uma viagem aqui que eles fizeram, a pé, aqueles lugares longe assim, era perto, 140 quilômetros, assim, eles iam a pé. Gastavam 5, 6 dias de viagem a pé. E no caminho, assaltantes quiseram pegá-los. O José, a Maria e a Ana, mãe dela. Aí o chefe, teve um que chegou a avançar para o lado de Maria. Aí o chefe deles bateu o olho e falou assim, para! Pessoal, ele ficou impressionado, não sei com o quê. Não sei com o quê. Ele ficou impressionado com a moça, com o pessoal ali. Protegeu, o chefão dos bandidos lá. Mandou a turma se afastar. Traz comida lá que eles devem estar com fome. Estavam com fome. Traz água, estavam com sede. Olha só que coisa. Bom, vou ler aqui o pedacinho que a anunciação. Os laços de afeto e de amizade foram se estreitando entre Ana, Maria e José, que praticamente passou a ser tratado como se fosse um membro da família. Obedecendo a ditames de ordem superior, tudo aconteceu muito depressa. Esses ditames de ordem superior é porque a Ana estava no fim da vida. Se ela morresse com a Maria com 15 anos, como é que ia ser? Sem ninguém tomar conta dela. Então a espiritualidade já trouxe o José, que aliás já veio de lá, encarnou para isso. Porque ele se afeiçoou muito com elas. E aí ele ficou convivendo ali com elas naqueles dias e protegendo e provendo e auxiliando no que fosse possível. Mas ele não dormia dentro de casa, ele dormia lá de fora. Ele fez uma caminha para ele debaixo de uma mangueirinha lá e dormia assim lá de fora, perto da porta, para proteger elas de noite. Ele não dormia lá dentro para ninguém falar mal delas. O cara era barra, né? Ele também era. Quem que ele era? Espírito lá, da mesma linha. Quem que era? Quem que era esse José? Acho que um cara que ia tomar conta de Jesus não ia ser no mínimo espírito puro também, não? No mínimo. Esse Joaquim era outro espírito puro. Pai dela, pai de Maria. Quem que era? Filha, lhe disse certa noite, quando estavam a sós. Espera aí, deixa eu ver quem que está falando isso. Maria, pensando na saúde da querida mãe, chegou a cogitar de voltarem para Jerusalém, mas sua própria mãezinha a dissuadiu falando, filha, acredito que não vou demorar muito a seguir ao encontro de seu pai. Ela não falou em morrer. Eles não falam em morte. Não é da minha vontade que regressemos a Jerusalém. Eles não tinham nem dinheiro para ir. E estavam pensando em ir por causa da saúde dela. E ela que veio com a solução. Não é da minha vontade. Fiquemos em Nazaré. José tem sido um bom amigo e percebo o carinho e respeito com que ele trata você. Tenho certeza de que, caso eu venha a faltar, você não ficará sozinha. Algo me diz que seu destino é aqui, Nazaré.
Aí elas têm um diálogo, e a minha mãe fala que ela devia se interessar mais pelo José, porque ele estava gostando dela. E ela fala assim, mãe, eu também gosto dele, mas o amor que eu sinto por ele, eu já investiguei de tudo quanto foi jeito, é igualzinho ao amor que eu vejo as pessoas sentirem pelos seus irmãos. Eu não tenho por ele aquele tipo de amor que eu vejo as pessoas terem para casar. E a dizer a verdade, eu vou contar para a senhora até já deve saber, mas eu não penso em me casar. Eu vou me dedicar ao Messias. Vou me dedicar a Deus. Aí a mãe falou assim, eu sei, filho, mas o José tá tão bonzinho, que a mãe estava preocupada, pô. Ele casa com ela que né, não pode largar ela aqui. Eu estou morrendo e a menina tem 15 anos. Não tem mais ninguém no mundo. E ela assim, filho, mas você promete que vai olhar para ele com outros olhos? Assim, mãe, como é que eu vou olhar com outros olhos se eu sei que eu não vou coabitar com homem algum? Ele vai aceitar isso? Assim, filha, vou contar para você um segredo. Eu não estou querendo ler para não demorar. Eu, quando casei com seu pai, também era assim, eu não queria coabitar. Era um irmão para mim e tal. Mas sabe, o tempo foi passando, e tem dia que está fazendo frio, e aí a gente encosta, e aquele friozinho, aquele calor que a gente precisa, aí desperta um outro negócio, que você agora não sabe o que é, mas tem esse outro negócio que desperta e tal. E aí, né, faz igual o italiano atravessando o oceano, né? Vai parlando, e aí chegou na praia, né? É assim, mas não adianta querer enganar a senhora, né? Mas a senhora também não se engane comigo, eu não vou. Filha, vamos deixar para depois e tal. E foi indo. Aí, bom, eles acabaram conversando e ele aceitou. Assim, eu gosto tanto de você, você não precisa de preocupar comigo, eu durmo longe e tal, eu só vou proteger você. E ela falava, José, você é tão... Eu queria ser como você, tão adiantado assim, você é demais, eu não conheço uma pessoa tão boa assim como você. Ficar com você é uma honra para mim, uma glória. Ela falou, mas eu não posso. Ela falou isso, mas eu vou falar. Não posso deitar com você. Você aceita isso? Eu disse, querido, eu já sei que você é assim. Pode ficar tranquila, não quero. Não sinto falta. Casou com ela. Ela casou. Casou e viveram bem. A mãe morreu e tal. Morreu não. Partiu ao encontro do Joaquim. Partiu. Aí eles estavam vivendo 2 cômodos ali e tal. E teve uma noite, essa eu vou ler. Certa noite, quando Maria se preparava para dormir, ela, de inesperado, sofre uma leve vertigem. E então, à sua visão, se destaca a figura de um ser iluminado. Que ele disse, Maria, não se assuste, eu sou Gabriel,
venho da parte de Deus. Olha que delicadeza, né? Aí ele falou isso sem palavras, porque ela entendeu isso. Parece que ele pensou e ela entendeu. Porque o que ele falou foi o seguinte. Agora olha que bonito isso, hein? É a história da Ave Maria. Olha aqui, olha o que ele falou para ela. Salve, agraciada menina. Salve, Ave, Ave Maria, salve. Mas ele não disse o nome. Agraciada menina. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Perturbando-se momentaneamente, antes que tivesse tempo de pensar no que aquelas palavras traduziam, Gabriel continuou falando. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O caso de Jacó aqui é o símbolo da humanidade, que é os judeus, né, os israelitas espalhando para o mundo. A jovem então redarguiu: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Explicou-lhe Gabriel com as palavras que ao longo dos séculos passados e dos séculos por vindouros permaneceram e permanecerão como um desafio aos exegetas de todos os tempos. Exegetas são as pessoas que explicam as Escrituras. Desafio aos exegetas de todos os tempos a respeito da concepção daquele que é o caminho, a verdade e a vida. A concepção de Jesus. É assim, como que vai ser que eu vou ser mãe se eu não conheço homem algum? Olha aqui, aspas, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Quer dizer, não vai ser filho dos homens, Filho de Deus. Quer dizer, a fecundação ali foi por um processo mental superior. Quer dizer, hoje em dia eles transferem espermatozoide para dentro do útero de uma mulher e o espermatozoide fecunda o óvulo lá dentro dela. Chama-se, ou então eles fecundam o óvulo cá no tubo de ensaio e depois injetam dentro do útero da mulher e nós temos fecundação artificial. Será que a espiritualidade maior, muito maior, não tem competência para mentalmente
elaboraram um esquema de fecundação artificial. Num caso excepcional, porque quem está nascendo ali, quem vai nascer ali, não é uma pessoa qualquer, é o Cristo. Inteiramente submissa ao que de imediato soube interpretar como uma determinação divina e que, sob qualquer hipótese, não lhe caberia discutir, ela respondeu: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Não entendo, não sei o que é, mas como está vindo da parte do Senhor, eu aceito. Isso aí continua bonito até o fim. Tenho certeza que vocês vão comprar esse livro e vão ler, né? Tenho certeza. Chama Jesus de Nazaré. Mas eu vou parar com o livro aqui, porque eu ainda peço 5 minutos para vocês. Quem é que estava nascendo ali? Não era um espírito puro, não. Era um Cristo. Cristo é um espírito diferente. É espírito, mas é diferente. Tem uns estudos feitos por pessoas muito entendidas em estudos do Novo Testamento. Um deles é o Haroldo Dutra, que é, para mim, uma sumidade fantástica. Aquele homem é missionário de altíssimo nível. Hoje que eu conheço bem os estudos dele, eu sei que ele é um vaso eleito que veio para isso que ele está fazendo, divulgando Kardec e Jesus, Chico Xavier, no modo magistral. É uma honra estar podendo conviver na mesma época que o Haroldo, para poder ver o que ele fala, o que ele ensina. E ele tem um estudo sobre os Cristos que eu achei fenomenal. Ele diz que o tempo médio para se formar um espírito puro é aproximadamente por volta de 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos. Que é o tempo, mais ou menos, de existência do planeta Terra. A Terra tem 4 bilhões e 700 milhões de anos, que é o tempo de separação dos planetas aqui, da explosão da nebulosa que havia. O Sol separou, os planetas todos separaram, as massas menores circularam em torno da massa maior, que é o Sol, e formou o nosso sistema planetário. Isso faz 4 bilhões e 700 milhões de anos, que é quando a Terra começou a circular por aqui. Era uma bola de fogo. Ela gastou 1 bilhão e 500 milhões de anos para esfriar razoavelmente. Há 3 bilhões e meio de anos atrás, a Terra estava fria bastante para, em vários lugares, mas não em todos, já começar a ter seres vivos muito primitivos. Hoje nós temos isso bem catalogado em os anais da paleontologia. Eu próprio estudei isso na faculdade com todas as demonstrações científicas dos fósseis de carbono de 3 bilhões e meio de anos atrás. Dali para cá começou a evolução dos seres vivos por aqui. Bem, então o Haroldo faz um estudo que os espíritos que começaram aqui na Terra, eles começaram com micro-organismos.
e vão terminar como espíritos puros. E isso gasta aproximadamente 5 bilhões de anos, arredondando. Nós estamos distanciados desse tempo, né? Porque nós hoje, nós estamos com a idade da Terra, se a gente começou por aqui, né? Então, mas nós não começamos lá nos 5 bilhões, nós começamos no mínimo 3 bilhões e meio para cá. Então não deu para chegar espírito puro para nós aqui. Mas nós estamos caminhando. Agora, daqui para frente o tempo não precisa ser muito comprido, não. Porque a gente vê o espírito aí num prazo de 2, 3 encarnações, ele se adianta muito. Emmanuel, por exemplo, nos tempos de Jesus, há 2000 anos atrás, ele era um senador romano muito materialista e até bastante enérgico, bastante exigente e tudo mais. E hoje ele é o Emmanuel, um espírito que orientou o espiritismo aqui no planeta, diretamente orientado por espíritos que lidavam com Jesus. E algumas vezes ele próprio ia ter com Jesus, Emmanuel, que já esteve com ele lá na Palestina, lá quando ele era o senador Públio Lentulus, conforme está escrito no livro há 2000 anos. E Jesus, inclusive, na época convidou, e ele não aceitou. E Jesus falou que oportunamente ele estaria com ele. Quer dizer, você volta, negão, ele falou. Jesus. Pois bem, então, num prazo aí de 2000 anos, Emmanuel progrediu barbaridade. E então nós também. Nós daqui para frente nós vamos ter uma sequência de vida mais rápida de progresso. Que a gente já aceitou conscientemente a estrutura libertária do Cordeiro. Isso os espíritas conscientes. Pois bem, mas e Cristo, como é que forma? Diz o Haroldo que quando chega espírito puro, o indivíduo pode vir a ser convidado para entrar num outro curso, que é o curso de Cristos, que é o que Jesus entrou. E o Haroldo diz que o tempo de formação de um Cristo é 15 bilhões de anos. Não sei de onde o Haroldo tirou isso não, mas ele calculou lá por meio de bom, nem sei o tipo de cálculo que ele usou para fazer. Mas ele sabe que o Cristo, os vários Cristos, que são aqueles que tomam conta de planetas, são muito adiantados porque eles são Cristos. Eles não são espíritos puros mais. Eles agora são Cristos. Muito superior ao espírito puro. Mas Cristo, do tamanho de Jesus, ainda não está no máximo não. Porque lá no sistema planetário, e o Haroldo, para dizer isso, ele fica lendo Allan Kardec numa mensagem do Laminé, lá na Revista Espírita de fevereiro de 1868. Uma mensagem que o Allan Kardec recebeu lá de um espírito, que estava junto com São Luís. E o Laminé, que era um cientista, é que está falando isso. Que Jesus lá está num conselho de Cristos, e no sistema planetário aí, e esse conselho de Cristo é dirigido por um Cristo superior aos outros todos. Então, acima de Jesus tem um outro curso, que é uma outra escala de espíritos superiores, que levam até esses espíritos comandantes de sistema planetário, que Jesus é comandante de planeta. Mas eu não quero seguir daí para frente não. O Haroldo até que segue, vai para frente, vai para a nebulosa, vai lá. Mas eu vou parar ali. E quero voltar a Jesus. Ele faz um comentário que me impressionou muito. Assim, você já avaliou o tamanho do amor de Jesus? E eu nunca tinha pensado nisso. Sei que ele ama muito, mas é tudo cálculo, né? Ah, está lá tão alto, deve amar muito. Aí eu próprio, para o meu gasto, comecei a pensar nisso. E eu cheguei à seguinte conclusão. E essa conclusão é que eu quero trazer para vocês aqui.
Eu vou me dar como exemplo. Eu estou aqui na Terra encarnado, tendo uma vida espiritual razoável. Se eu, ao desencarnar, se eu não tenho garantia nenhuma disso, nem ao menos esperança, eu até que gostaria, mas não tenho essa esperança. Mas sei também que não é muito diferente disso, não. Quando eu desencarnar, se eu não tiver algumas encrencas aí que eu estou desconhecendo no momento, eu não vou ficar parado no umbral. Eu vou passar lá de passagem, igual todo mundo, mas depois, né, eu seguirei adiante. E pode, mas vamos supor que eu chegue a nosso lar. Se eu botar o pé dentro de nosso lar, é 1 grau acima do que eu estou hoje. Hoje estou aqui bem espiritualmente. Eu estou bem espiritualmente. Daqui para cima, se eu botar o pé do nosso lar, dentro do nosso lar, eu estou num grau acima. Lá a vida é muito melhor, é muito mais feliz, é muito mais agradável, tem muito mais condições de serviços mais avançados e tal. A gente vai continuar trabalhando no bem, aquela coisa e tal, tal, tal. E para mim está muito bom. Aqui lá para mim é igual a ir para o céu. Mas não é céu não, é só 1 grau acima. A mãe do André Luiz, no livro Nosso Lar, ela não foi para Nosso Lar, ela foi para um lugar 1 grau acima de Nosso Lar. Tanto que para ela vir cá em Nosso Lar, ela precisava materializar. E para o André Luiz ir lá onde ela estava, naquele sonho, ele foi em sonho, quer dizer, ele largou o perispírito em Nosso Lar e foi em corpo mental, que é um outro tipo de corpo que tem para dentro do perispírito, muito mais sutil. E aí ele pode ir lá onde a mãe dele estava, visitá-la, por intercessão e providências dela, que era o espírito mais dentro. Então, acima de Nosso Lar, 1 grau acima, nós temos notícia de que existe. A mãe de Jesus, por exemplo, mora lá. E teoricamente eu calculo que tem mais 1 grau acima, depois mais 1 grau acima, depois mais 1 grau acima. E quantos graus aí, antes de chegar em Jesus? Eu não sei quantos não, mas eu vou botar uns 1000, por minha conta. Uns 1000 graus até chegar a Jesus. Cada um acima do outro. Sendo que a diferença é aqui, Nosso Lar, a mãe do André Luiz, e depois mais acima, mais acima, mais acima, sucessivamente. Agora, outra coisa. Quanto é que você ama? Como é que você ama? Eu não sei, mas como é que eu amo? Qual é a minha quantidade de amor disponível para as pessoas? Eu sei que é pouquinha. Mas é alguma coisa, não é zero. Eu sei que hoje eu estou muito melhor nisso do que eu estava antes, lá no começo. Quando eu tinha 20 anos, por exemplo, eu não estava cogitando de amar próximo nenhum. Próximo, se quiser, vai te catar. Eu estou atrás do meu interesse. Mas com o Espiritismo, eu fui descobrindo e fui exercitando vontade. E exercitamento prático, artificial, caridade artificial, que a nossa caridade é toda artificial. Que quem não é caridoso faz caridade artificial. A gente faz caridade para ficar caridoso. Mas com o tempo a gente melhora um pouquinho. Então hoje, depois de 50 anos, pouco mais de 55 anos de prática, de persistência de caridade, eu estou aqui num grauzinho bem pequenininho de amor, mas é melhor do que eu era no começo. Eu tenho certeza disso. Que hoje cogito seriamente de ficar colocando servir, não ser servido. Hoje eu penso nisso. Assim, honestamente, não sou experto nisso, não tenho conseguido êxitos, mas eu tenho consciência de que eu quero isso sinceramente. Servir, não ser servido. Quer dizer, que tem hora que eu quero ser servido, mas tem hora que eu... E se o indivíduo não tem essa consciência, ele está jogando para ser servido o tempo todo. E Jesus falou que era servir sem ser servido.
Quer dizer que o crescimento é por aí. Pois bem, então eu já tenho emoções hoje muito maiores do que eu tinha antes. O meu nível de satisfação hoje é muito maior do que eu tinha antes. E o meu tempo de insatisfação é muito pequeno. Mesmo coisas difíceis, aí eu trato de sair daquilo bem depressa e tal. E quer dizer que eu, com toda a minha impureza e incompetência e tal, estou consciente da coisa, mas eu sei que o meu grau de alegria de viver é muito maior do que antes. Por causa de uma droga, de um pouquinho só de amor a mais. Eu já tenho uma satisfação muito maior. Eu meço que tem um pouquinho de amor, não porque eu sei o que é o negócio do amor, é porque eu sei do negócio da satisfação. Eu tenho mais satisfação de viver, muito mais. Eu fico alegre o dia todo, o tempo todo, feliz, tranquilo, sereno, o tempo todo estou bem. Estou com 81 anos, não tenho doença nenhuma, estou forte para burro, estou sadio, estou... Então, não quer dizer que eu não vou ficar velho e não vou sofrer, não quer dizer. Mas quer dizer que o grau de satisfação é maior. Isso dá para aceitar, não dá? Porque pode acontecer com você também, você mede. Pois bem, então, do pouquinho que eu estou hoje, pouquinho só a mais do que o tanto que eu era, eu consegui uma satisfação bem maior. Se eu continuar assim, desse jeito, daqui mais uns anos, eu estarei com um grau de satisfação maior ainda e um pouquinho mais de amor. Então, se eu conseguir alcançar um nível como o nosso lar, lá eu estarei com um pouco mais de amor e mais satisfação. Então a satisfação é proporcional ao grau de amor que você consegue. Ou seja, você é tanto mais feliz quanto mais amoroso você for. Depois disso, depois do nosso lar, no grau seguinte, quando eu chegar lá, terei mais amor e mais satisfação. Quer dizer, o grau de felicidade será maior. E daqui até lá eu só estou falando em 2 graus. E a cada grau aumenta o amor e aumenta a felicidade. No grau seguinte, mais amor, mais felicidade. No grau seguinte, mais amor, mais felicidade. Aí agora, isso é coisa minha. Eu que pensei nesse exemplo. Mas agora eu entendo o que o Haroldo falou assim. Você tem notícia do tanto que Jesus ama? Eu não tinha naquele dia. Mas na hora que eu arrumei esse exemplo, eu comecei a ter. Falei, nossa, se um pouquinho só a mais de amor aumenta tanto a alegria, depois mais um grau a gente calcula como é que vai ser a alegria. Depois mais um grau você calcula de novo. Quando chega em Jesus, a quantidade de amor que Jesus tem é tão imensa que não há nada que você possa fazer que Jesus pare de amar você. Qualquer coisa, qualquer perversidade, ele não muda, ele te ama. O tanto de amor que Jesus tem é tal que Jesus já não pode mais, quer dizer, quando chega a Cristo, ele não mais pode errar nada. Não tem jeito de errar. Nem encarnado ele não erra. Agora, quando não é Cristo, que é só Espírito puro, se ele encarnar ele ainda erra. Vê isso no livro Renúncia. Alcione, lá naquele planeta, na satélite de Sírios, né? Tinha 2 sóis, aquelas 2 estrelas lá de Sírios, né? Onde Alcione morava, e ela era Espírito puro. E decidiu encarnar na Terra. E o Antênio, o instrutor dela, falou: Alcione, não vai não, filha, você sabe que é perigoso lá. Quando você encarnar, você vai ficar sujeita às leis da carne. E aí você corre risco. Ou seja, risco de errar. Quer dizer que o Espírito puro, quando encarna, pode errar. E o Antênio previne e fala: você... Tem gente que foi e depois não voltou para cá.
Ele arrumou um karma lá sem perceber, teve que ficar uns tempos. Tá? É assim, eu sei, mas eu vou assim mesmo. E veio. A Alcione, no livro Renúncia. O pessoal que lê o livro sabe como é que ela triunfou. Ela correu todos os riscos, mas você vai ter risco de atração da matéria, você vai ter risco de tentação sexual, você vai ter risco de proeminência de personalidade, quer dizer, todos aqueles riscos de vontade de ser importante, que é tudo coisa do força da matéria, força da carne, de vida encarnada que tem. E assim, eu sei, mas vou assim mesmo. Agora, quando chegar a Cristo, não tem mais esse risco. Pode encarnar, pode fazer o que for, que não erra. Então, a quantidade de amor que Jesus tem é assim, sensacional. E ele fala uma coisa, o Haroldo fala um negócio lá que eu fiquei comovido. Ele fala assim, você acha que esses espíritos, esses cristos, lá colega de Jesus, a quantidade de amor que eles têm, eles não têm esse amor um pelo outro, não? Eu falei, não tinha pensado nisso. Assim, então, quando um parente seu que você ama muito vai viajar, o que você faz? Aí eu sei, o que eu faço? Quando meu filho ia estudar em Londrina, eu chorava na hora que ele saía, e ele falava assim, pai, não chora não, senão fica muito difícil para mim. Eu não posso ver você chorar desse jeito. Eu sofro. Eu falei, filho, mas eu sofro sem você. E o choro é o alívio. Esse mas não chora perto de mim, porque o choro me machuca. Eu falei, tá bom, então eu não vou chorar perto de você, mas você me dê notícia de você pelo caminho afora, para eu não ficar preocupado com o seu bem ou o seu possível mal. Então ele ia de 2 em 2 horas, assim, ele me telefonava. Parei num posto aqui, só para eu ficar tranquilo. Isso porque eu amo muito meu filho. Não é amo hoje não, amava aquele dia. Hoje eu amo mais um pouquinho. Mas, então, se é assim com pessoas estupidamente baixas como eu, como é que é quando Jesus foi encarnar? E aqueles cristos lá, falaram o que para ele? Falaram, mas Jesus, você vai... Então o Haroldo fala assim, você acha que esses cristos vieram visitar Jesus aqui na Terra? Eu falei assim, eu estava escutando a palestra, eu falei, acho que sim, né? Deve ter vindo. Hoje eu sei que vieram mesmo, sem dúvida. Vieram não. Eles ficavam aqui com ele. Eu falei, mas como é que você sabe disso? Eu não sei disso, eu acho. É só fazer uma análise do amor. Você não fica perto do seu filho quando ele vai viajar, eu fico segurando a mão dele o tempo todo. Ele vai viajar, ele fica perto de mim. Tá. Agora, quem ama mais do que eu, faz o quê? Faz mais do que isso. Agora, quem ama aqui, 1 degrau faz muito mais do que isso. Quem ama 2 degraus faz muito mais do que muito mais. E quem ama 3 faz muito mais do que muito mais do que muito mais. E quem ama Cristo? Está lá perto dele. Os cristos estavam por aí com Jesus. Tem uma passagem ali no livro que Maria fala assim para José. Não, ela fala para Ana, mãe dela. Ela fala assim, olha mãe, eu tenho hora que eu tenho uns sonhos, eu durmo assim, eu sonho, eu vejo umas coisas tão bonitas, é um coro de crianças cantando, e a música é tão bonita e depois eu vejo uns vultos luminosos assim, como se estivessem voando, e todos sorrindo para mim. Quem é que está ali com Maria? Esse espírito puro lá, cheio de espírito puro. Espírito puro não é Bezerra de Menezes, não é Chico Xavier, não. Esses caras são puros, não.
Francisco de Assis, tá, fichinha, tá longe de espírito puro. Francisco de Assis, tal, essa turma aí, Chico Xavier, está em que degrau? Uns 80 acima de nós aqui, ou 100, ou 200. Mas espírito puro é 1000. Como é que é espírito puro? 1000 degraus na sua frente. Então eles não são espírito puro. Mas quem estava aqui com Jesus era espírito puro. Então Jesus é de um valor que nós não fazemos ideia, de amor. Jesus sabe de você, sabe de cada... Jesus dá notícia de cada folha que cai da árvore. Então ele dá notícia de você completa, sabe tudo sobre você. Mas será que é tanta gente? Ele sabe? Assim, mas ele tem uma inteligência 1000 degraus, não é? E um degrau é milhões de anos, né? Um degrau, 1000 degraus acima do espírito puro. Aliás, é 15.000 degraus. Então, que tanto que ele ama? Que inteligência que ele tem? Ele sabe de você. Jesus sabe de você. Jesus quer o seu bem o tempo todo. Só quer o seu bem. Então, quando chega Natal aqui, nós pelo menos no Natal precisamos saber disso. E se nós estamos estudando o amor, nós temos que estudar a gratidão e o carinho. Nós temos que ter notícia disso. Então, sabendo que Jesus é isso, de amor, e o tanto que ele fez e faz por nós, então no Natal, agora é o Natal, nós vamos ter ou não vamos ter um pensamento profundo de gratidão e de afeto por Jesus. Amanhã à noite, na hora que o pessoal estiver comendo leitoa assada, você pode comer também, mas tire um momentinho para você falar: meu Jesus, eu te amo. Gente, obrigado. Era isso. Obrigado.